Queridos alunos da Aprovação PGE, do nosso projeto aqui de 30 minutos, Aprenda em 30 minutos do YouTube, de forma gratuita. Pessoal, hoje nós teremos mais um bloco de processo do trabalho. Hoje nós estudaremos aqui a organização da Justiça do Trabalho. Como é que ela se organiza, como é que ela se divide. É muito importante a gente entender essa estrutura para conseguir entender qual é o caminho do processo, né? Quando a gente ingressa com o processo, com a petição inicial, nós ingressamos, de regra geral, numa vara do trabalho. E depois, quando nós entramos com o recurso, sobe pelo Tribunal Regional do Trabalho. E aí, dependendo do recurso, ele pode chegar até no TST. Então, veja bem, pessoal, nós temos que entender esses órgãos, como eles se compõem, qual é a função de cada um deles, para conseguir efetivamente entender o caminho do processo que a gente estuda, né, desde a petição inicial até as audiências, enfim. Ok? Então, esse é o objetivo do dia, entender a organização da Justiça do Trabalho. Antes de começar efetivamente a aula, se vocês gostam do nosso conteúdo aqui de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, que eu, professora Camila Sabonge, trago aqui para vocês de forma gratuita no projeto da Aprovação PGE, deixem sua curtida, deixem seu comentário. Dessa forma, a gente sabe que vocês estão gostando do conteúdo, né? E a gente traz com mais motivação ainda esse conteúdo aqui para vocês. Então vamos lá, pessoal. Seguindo aqui a nossa aula, processo do trabalho, organização da Justiça do Trabalho, deixo aqui meu Instagram, caso queiram me seguir, lá eu trago vários vídeos com muitas dicas interessantes para quem está se preparando para um concurso público. E aí, sem mais delongas, nós vamos para o nosso tema do dia, a organização da Justiça do Trabalho. Antes de conseguir entender o que é a Justiça do Trabalho, a estrutura dessa justiça, a gente precisa entender aonde que ela está inserida. Pessoal, a Justiça do Trabalho, ela é um dos ramos da nossa Justiça Nacional. A Justiça Nacional brasileira, ela é dividida em Justiça Comum e Justiça Especializada. A justiça especializada, ela é dividida em razão de matérias específicas. Dentre as justiças especializadas, nós temos a justiça eleitoral, a justiça militar, a justiça do trabalho. E do outro lado, na justiça comum, nós temos justiças, né, como por exemplo a justiça federal e a justiça estadual, que têm matérias que são residuais. Então, tudo que não é uma justiça especializada que vai julgar, ou vai ser julgada pela Justiça Federal, ou vai ser julgada pela Justiça Estadual. Então, toda vez que vocês lerem em algum dispositivo, em alguma lei processual trabalhista, haverá aplicação, por exemplo, haverá a aplicação do direito comum supletivamente, subsidiariamente, no processo do trabalho. Quando eu estou dizendo que há um direito comum, eu estou dizendo que há um direito que não é especializado. Da mesma forma, acontece aqui nessa divisão que nós estamos vendo. Quando eu falo de uma justiça especializada e uma justiça comum, a justiça comum vai ser aquela que não é especializada. E eu estou falando de matéria. Quando eu falo de justiça especializada trabalhista, eu estou falando de uma justiça, né, que visa julgar causas trabalhistas. E aí, qual vai ser a competência? Serão as matérias que vão ser julgadas por essa justiça? Aí nós vamos estudar na aula de competências, tá? Mas já adianto para vocês que a competência da Justiça do Trabalho vai estar lá no artigo 114 da Constituição Federal. Mas é importante só vocês entenderem aonde que está a Justiça do Trabalho aqui na nossa Justiça Nacional, tá? Tá aqui em vermelhinho para vocês. Agora que nós já entendemos onde é que está a Justiça do Trabalho, nós vamos entender quais são os órgãos da Justiça do Trabalho. E pessoal, eu já adianto para vocês que a nossa aula de hoje é uma aula muito queridinha de questões objetivas. É uma aula que tem muito cara de questão objetiva, principalmente porque nós tivemos uma emenda constitucional em 2022 que alterou alguns dispositivos que nós vamos estudar hoje. Então, pessoal, quando nós temos modificação legislativa, nós temos grande possibilidade de cobrança disso em provas, tá? E como muitas das questões que nós vamos ver aqui são muito decorebinhas, idade, por exemplo, de quem pode ou não pode ser ministro, tudo isso é prato cheio para examinador, né? Que adora pegar uma coisa que vai pegar você na sua memória para tentar avaliar, né?
tentar fazer a maioria das pessoas errarem, e quem não erra, obviamente, que sai na frente na questão objetiva, né, pessoal? Então, vamos lá. O artigo 811 da Constituição Federal vai trazer quem são os órgãos da Justiça do Trabalho. E aí eu trago a primeira pegadinha para vocês, pessoal. Tomem muito cuidado aqui. Quais são os órgãos da Justiça do Trabalho? Nós temos o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, os Tribunais Regionais do Trabalho, tá? O TRT. E aí, quando vocês observam esses dois primeiros itens, o que te leva logicamente a pensar é que o terceiro órgão seria a Vara do Trabalho, mas não. A Constituição traz o Juiz do Trabalho como órgão, tá? Então, o TST é a Corte Superior, TRT, o segundo grau da Justiça do Trabalho, e o primeiro grau ele coloca como juízes do trabalho. Então, tomem muito cuidado com questões objetivas literais. Por quê? Porque a CF faz a referência desses próprios juízes do trabalho como sendo órgão da Justiça do Trabalho de primeiro grau, tá? Outra questão que eu já faço a ressalva aqui para vocês é que quando a gente for ver, por exemplo, os juízes ou os desembargadores do TRT, então os integrantes do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, a CF vai chamá-los de juízes, tá? Apesar de que na prática forense nós chamamos eles de desembargadores, tá? Vários regimentos internos desses tribunais também os chamam de desembargadores, e nós temos um projeto de lei que está tramitando para fazer essa modificação na Constituição, para fazer essa alteração de juízes para desembargadores. Mas eu trago essa ressalva porque muitas pessoas que praticam, né, que são advogados na área trabalhista, podem se deparar com uma questão objetiva falando integrantes do Tribunal Regional do Trabalho são tantos juízes. Aí vai falar, opa, não é juiz, é desembargador, tá errado. Não, tá? A CF fala juízes mesmo, então isso pode ser uma pegadinha. Eu já quero que vocês tomem muito cuidado com isso, ok? Então vamos seguir, pessoal. O artigo 111A vai trazer como é que funciona e qual é a quantidade de integrantes do Tribunal Superior do Trabalho, tá, pessoal? E esse é um artigo que foi modificado pela emenda constitucional agora de 2022, então nós temos que tomar muito, muito, muito cuidado com ele, tá? Porque nós sabemos que o que é modificado é sim um grande potencial para ser cobrado nas provas objetivas. O artigo vai falar o seguinte, ó: o Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de 27 ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado. Então, pessoal, vamos parar aqui e a gente vai sistematizar tudo isso que a gente viu até aqui, trazendo destaque para alguns pontos que são recorrentemente cobrados em prova. Primeiro ponto, pessoal, a idade. E a idade ela foi modificada, então nós temos que tomar muito cuidado com essa idade aqui, tá, pessoal? Primeiro, ó, os integrantes eles vão ser escolhidos dentre brasileiros com no mínimo 35 e no máximo 70 anos. Muito que bem. Quantos vão ser escolhidos? 27, tá, pessoal? 27 ministros. E aí, pessoal, quem que vai nomear esses ministros? Primeiro, a gente tem que ter a aprovação pela maioria absoluta do Senado, e depois dessa aprovação, quem vai nomear é o presidente da República, tá? Agora, nós teremos uma divisão proporcional entre esses ministros. Alguns vão ser originários da própria Justiça do Trabalho, então serão juízes de Tribunal Regional do Trabalho, ou seja, desembargadores de Tribunal Regional do Trabalho, e alguns outros vão ser escolhidos de fora da Justiça do Trabalho. E aqui que é a pegadinha maior, pessoal. Por quê? Porque aqui nós temos um quinto dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade ou membros do Ministério Público do Trabalho. Não é um terço como é no STJ. Aqui é um quinto, tá? Isso, gente, eu já vi muita questão fazendo esse tipo de pegadinha. Então, tomem muito cuidado, tá bom? Então tá, então nós teremos essa possibilidade de um quinto de advogados, o resto serão juízes oriundos de Tribunal Regional do Trabalho, ok? Seguindo, pessoal, nós temos aqui a divisão do TST. O TST ele é dividido, ó, todas as decisões do TST, como ele é um órgão colegiado, todas as decisões vão ser tomadas por mais de um
ministro, tá? Então, ninguém vai tomar decisão, regra geral, de forma individual, tá? Então, regra geral, as decisões do TST vão ser tomadas de forma colegiada. Isso significa que todos esses órgãos aqui são formados por mais de um ministro. Então, o Tribunal Pleno é formado por todo mundo. Nós temos órgãos especiais que vão ter, às vezes, alguma competência delegada pelo Tribunal Pleno, tá? E nós teremos algumas sessões que vão ser especializadas por matérias. Tá? É muito importante a gente falar da sessão especializada em dissídios coletivos, por exemplo, quando a gente fala de decisões vinculantes em matéria coletiva, porque é a matéria que vai ser julgada pela sessão especializada em dissídios coletivos. Nós temos duas sessões de dissídios individuais, a 1 e a 2, e muitas vezes que vocês forem procurar em informativos, decisões do TST, as decisões que têm mais relevância para quem estuda para concurso, geralmente são as decisões do Pleno, da SDC, da SDI, são decisões que caem muito em prova. Já as decisões turmárias, né, e nós temos 8 turmas do TST, então às vezes vocês podem observar a decisão da 4ª turma que entendeu tal coisa, a decisão da 1ª turma que entendeu tal coisa, decisões conflitantes entre turma tal, elas são relevantes, sim, mas elas são menos relevantes porque elas não representam o entendimento do total do TST, porque as turmas elas são formadas por alguns ministros, tá? E é muito comum em alguns determinados assuntos as turmas terem entendimentos dissonantes até que chegue nas sessões para uniformizar esse entendimento e representar o entendimento do total do TST, tá bom, pessoal? Seguindo, nós temos alguns órgãos, tá? Que não são efetivamente órgãos de atuação jurisdicional, tá, da Justiça do Trabalho, mas funcionam conjuntamente com o TST. Tem algumas finalidades de auxiliar a formação, o incentivo ao crescimento e à especialização da Justiça do Trabalho. O primeiro desses órgãos é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho, que é a ENAMAT, tá? Que ela tem essa função de regulamentar os cursos oficiais, tanto para ingresso na magistratura, quanto também para promoção da carreira, tá? E também temos o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O conselho, ele vai fazer uma supervisão que não tem nada a ver com a questão finalística da Justiça do Trabalho, tá? Então não vai ter nenhuma função jurisdicional, tá? De julgamento, assim como é do TST, dos TRTs e das varas do trabalho. Vai ter uma função de supervisão administrativa, organização orçamentária, financeira e patrimonial dessa Justiça do Trabalho, tanto de primeiro quanto de segundo grau, tá bom? E nós vamos ter também, ó, pessoal, que é um órgão muito importante, é a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. É um órgão do TST, tá? Tem essa função de fiscalizar, disciplinar, orientar administrativamente os tribunais do trabalho, seus juízes e serviços judiciários. E quem vai ser o corregedor, tá? Ele vai ser eleito dentre os ministros mais antigos do TST, tá? Teoricamente, os ministros mais experientes do TST, para um mandato de 2 anos, ok? Agora, pessoal, que nós já vimos o TST e os órgãos que funcionam junto com o TST, a gente vai passar para o Tribunal Regional do Trabalho. Esse daqui é um artigo que também acaba caindo bastante quando a gente fala de constitucional em provas trabalhistas e até provas trabalhistas provas trabalhistas na área de constitucional, né? Temos bastante esse tipo de questionamento, ou na área de direito do trabalho nas provas trabalhistas, né? Então pode cair tanto na matéria de constitucional quanto na matéria de direito do trabalho ou processo do trabalho, na verdade, né? Por quê? Porque é um artigo que fala da formação da organização da Justiça do Trabalho, mas é um artigo que está na Constituição Federal, tá, pessoal? Então, pode cair nas duas matérias. O artigo 815, que vai falar dos tribunais regionais do trabalho, que eles vão se compor de, no mínimo, e aqui é a primeira pegadinha, pessoal, no mínimo. Isso significa que podemos ter um tribunal regional do trabalho que tem mais de 7 juízes. Então, no mínimo, 7 juízes, tá? Então, pode ter 8, pode ter 9, pode ter 10. Agora, não pode ter 6, tá? Então, é no mínimo 7 juízes, recrutados quando possível na respectiva região e nomeados pelo presidente da República dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 70 anos. Aqui, pessoal, outro artigo que é
um grande potencial para provas objetivas, porque foi alterado pela emenda constitucional de 2022. Nós tivemos uma modificação aqui na idade, tá, pessoal? Então, quem pode ser nomeado para ser integrante do Tribunal Regional do Trabalho? Pessoas brasileiros com mais de 30 e menos de 70 anos, tá? Tomem cuidado que no TST é 35, aqui é 30, tá, pessoal? E aí, tudo bem, entendi que o TRT vai ser formado de no mínimo 7 ministros, idade entre 30 e 70 anos e vai ser nomeado pelo presidente da República. Mas qual é a porcentagem, distribuição aí entre integrantes da magistratura e integrantes da advocacia e do MPT? Novamente, muito cuidado, porque aqui não temos um terço constitucional, nós temos um quinto, tá? É diferente do STJ novamente. Então, tanto o TRT quanto o TST, nós teremos a possibilidade de um quinto de integrantes dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do MPT. Os demais serão integrantes da magistratura, juízes do trabalho que serão promovidos por antiguidade e merecimento alternativamente, ok, pessoal? Aqui no quadrinho azul eu trago um resumo para vocês, para ajudar vocês a decorarem esse artigo, ok? Seguindo, outra modificação muito importante que nós tivemos, mas um pouquinho mais antiga, foi a emenda 45 de 2004. A emenda constitucional 45 de 2004, ela trouxe duas alterações importantes relacionadas aos tribunais regionais do trabalho, tá? Que são os parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo 115. Nesses dois parágrafos, nós tivemos duas modificações relacionadas à forma de promoção da implementação, da efetivação da tutela jurisdicional, tá? Com o quê? Com a possibilidade de justiça itinerante e também a possibilidade dos TRTs funcionarem de forma descentralizada com câmaras regionais. Então, o parágrafo 1º vai falar dessa possibilidade da justiça itinerante e o parágrafo 2º dessas câmaras regionais, ok? Então, vamos ler esses dois parágrafos juntos e é importante que vocês tenham conhecimento dessa possibilidade, tá? Então, os tribunais regionais do trabalho instalarão a justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários, tá? Agora, o parágrafo 2º vai falar o seguinte pra gente: os tribunais regionais do trabalho poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Ok, pessoal? Agora, seguindo, nós vamos para o terceiro ponto, né? Nós já vimos o TST, o TRT, e aí a gente vai para o terceiro, que são os juízes do trabalho, que são os órgãos de primeiro grau da Justiça do Trabalho. Aqui é muito interessante a gente entender o histórico da Justiça do Trabalho, porque antes da emenda constitucional de 24 de 1999, a Justiça do Trabalho, ela possuía juízes classistas. A Justiça do Trabalho, ela começou não sendo um órgão jurisdicional, né? Ele era um órgão, na verdade, administrativo, que tinha essa possibilidade de julgar reclamações trabalhistas, né? E depois a gente foi tendo a evolução da Justiça do Trabalho, de modo que passou a integrar como órgão jurisdicional, né, como integrante da justiça brasileira, né, como justiça efetivamente do trabalho, uma justiça especializada, e também tivemos a integração dos juízes do trabalho com todas as garantias, vedações que são também colocadas para os outros juízes de outras áreas, né, desse plexo, dessa construção da justiça brasileira, né? Então, antes da emenda 24 de 1999, nós não tínhamos um juiz só, né, julgando de forma singular nas varas trabalhistas, né? Na verdade, nós tínhamos 3 juízes, que eram juízes classistas, tá? Então, nós tínhamos um juiz togado, tá? E nós tínhamos 2 juízes classistas que formavam esses três
esses 3 integrantes que formavam efetivamente essa junta de conciliação e julgamento, tá? Então, nós tínhamos um representante da classe do empregado, um representante da classe dos empregadores e um juiz togado, tá? E eles julgavam de forma coletiva. Só que depois, com a emenda 24 de 1999, extinguiu-se esses juízes classistas e ficou só o juiz togado, que virou o juiz singular trabalhista, que atualmente prolata sentenças nas varas do trabalho, ok? Pessoal, até em razão desse desenvolvimento da justiça do trabalho, né, eram comuns algumas localidades nas quais você não tinha um juiz do trabalho, né? Foi progressivamente crescendo a justiça do trabalho e se instalando em locais, em localidades distintas. Mas nós conseguimos observar essa questão do crescimento da justiça do trabalho em razão da previsão do artigo 112. Porque o artigo 112 da Constituição trazia a solução para o caso de você ter alguma demanda trabalhista e não ter efetivamente um juiz naquela jurisdição, tá? E se não houvesse um juiz do trabalho na localidade? O artigo 112 da Constituição previa que a lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição atribuí-la aos juízes de direito. Então, os juízes comuns de direito, tá, poderiam julgar esses casos, tá, com recurso para o respectivo TRT. Hoje em dia é mais difícil vocês observarem a aplicação do artigo 112, porque a Justiça do Trabalho ela já está muito maior, já consegue abarcar a maioria da nossa extensão territorial, tá? Mas dá para a gente sentir essa origem, né, do direito do trabalho em razão da previsão do artigo 112, tá? Mas o importante da gente observar aqui é que, apesar do juiz de direito poder julgar em primeiro grau uma causa trabalhista em razão de não ter um juiz do trabalho naquela localidade, o recurso que for proferido, que for apresentado daquela sentença proferida por um juiz estadual, tá? Não vai para a justiça estadual, o recurso vai para o TRT. E aqui tá a grande pegadinha de prova objetiva, tá? O recurso vai para o TRT. Aqui tá a grande questão, ok, pessoal? Então, a competência do juiz do trabalho dura enquanto não existe na verdade, a competência do juiz de direito dura enquanto não tiver um juiz do trabalho naquela localidade. Tendo a competência, tendo estabelecido a atribuição, a competência territorial para um juiz do trabalho específico, a gente não tem mais a competência desse juiz de direito. Por quê? Porque é uma competência enquanto não houver um juiz do trabalho, tá? Essa é a previsão que está prevista aqui no artigo 112 da Constituição, ok, pessoal? Pessoal, para finalizar, então, nós já vimos o TST, nós já vimos o TRT, nós já vimos os juízes, mas nós sabemos que a justiça brasileira, ela não é movimentada apenas por esses integrantes, pelos juízes, pelos magistrados, pelos ministros, pelos desembargadores. Nós temos também os servidores públicos, tá? Que fazem grande papel, né? Que representam muito dessa atuação, dessa movimentação do judiciário brasileiro. São os serviços auxiliares da Justiça do Trabalho, né? Os órgãos auxiliares são encarregados de dar o cumprimento das decisões, de movimentar os processos, são responsabilizados por todas aquelas atividades mais burocráticas, mecânicas, né? Que sem elas a gente não consegue efetivamente ter um serviço, né, judiciário que efetivamente caminhe, né? Então nós temos a Secretaria das Varas do Trabalho e dos Tribunais, que é chefiados pelos diretores de secretaria, tá? Que fazem atendimento ao público, que movimentam os processos, que fazem aqueles movimentos mais mecânicos no processo, que remetem para o juiz prolatar a sentença, que depois retornam, fazem toda a organização de pauta de audiências. Então são várias as atividades, tá? Nós temos o serviço de distribuição de feitos, quando há mais de uma vara do trabalho. Então, veja bem, se eu tenho uma localidade, por exemplo,
Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, nós temos várias varas do trabalho. Então, quando chega um processo, ele tem que ser distribuído para alguma dessas varas, porque todas essas varas têm a mesma competência territorial. Então, há necessidade de ser distribuído esse feito, por isso nós temos o serviço de distribuição. Mas esse serviço de distribuição só vai ocorrer, tá? Só vai existir se tiver mais de uma vara. Se só houver uma vara naquela localidade com aquela competência territorial, não há necessidade de distribuição, consequentemente não terei esse serviço de distribuição, tá bom? E nós temos os oficiais de justiça avaliadores, todos os atos que são fora da sede da vara. Então, quando tem uma penhora, quando tem uma citação por hora certa, todos esses serviços que demandam que um servidor saia da sede da vara e vai até o jurisdicionado, vai até a parte, vai ser feito pelo oficial de justiça avaliador, tá, pessoal? Quando ele faz a penhora, ele já faz a avaliação do bem, tá? A não ser que seja um bem muito específico para ser avaliado, que precisa de alguma demanda muito extraordinária, específica de conhecimento, geralmente é sempre o oficial de justiça que já faz a penhora, já faz a avaliação, tudo isso prezando por uma celeridade processual, tá, pessoal? Então, esses servidores aqui, eles são quem tem grande função de movimentar aqui, de trazer celeridade processual, tá? Trazendo uma prestação efetiva e satisfatória do serviço judiciário, tá, pessoal? Bom, com isso nós terminamos a nossa aula de organização da Justiça do Trabalho, mais uma aula de processo de trabalho para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham evoluído nessa matéria e que agora torçam para cair uma dessas questões aqui, porque assim agora vocês vão conseguir acertar essas questões e garantir a aprovação de vocês. Muito boa noite para vocês, pessoal, e bons estudos. Até mais!